O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, quando Jesus entrou em Cafarnaum, um oficial romano aproximou-se dele suplicando: Senhor, o meu empregado está de cama, lá em casa, sofrendo terrivelmente com uma paralisia. Jesus respondeu: Vou curá-lo. O oficial disse: Senhor, eu não sou digno de que entres em minha casa. Dize uma só palavra e o meu empregado ficará curado. Pois eu também sou subordinado e tenho soldados debaixo de minhas ordens. E digo a um: vai, e ele vai. E a outro: vem, e ele vem. E digo ao meu escravo: faze isto, e ele faz. Quando ouviu isso, Jesus ficou admirado e disse aos que o seguiam: Em verdade vos digo, nunca encontrei em Israel alguém que tivesse tanta fé. Eu vos digo, muitos virão do Oriente e do Ocidente e se sentarão à mesa no reino dos céus, junto com Abraão, Isaque e Jacó, enquanto os herdeiros do reino serão jogados para fora nas trevas, onde haverá choro e ranger de dentes. Então Jesus disse ao oficial: vai e seja feito como tu creste. E naquela mesma hora o empregado ficou curado. Entrando Jesus na casa de Pedro, viu a sogra dele deitada e com febre. Tocou-lhe a mão e a febre a deixou. Ela se levantou e pôs-se a servi-lo. Quando caiu a tarde, levaram a Jesus muitas pessoas possuídas pelo demônio. Ele expulsou os espíritos com sua palavra e curou todos os doentes, para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta Isaías: Ele tomou as nossas dores e carregou as nossas enfermidades. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos e irmãs, estamos celebrando hoje a missa votiva ao Sagrado Coração de Jesus, do preciosíssimo sangue de Jesus, e este sangue precioso vem da palavra preço. Nós que, por conta do pecado original, fomos colocados e tratados por conta de uma forma de escravos, precisávamos ser resgatados. E para isso, portanto, precisava ser pago um valor. Acontece que esta escravidão não era um metal, ouro, prata, bronze ou algo do tipo, que iria e era suficiente para pagar o preço pelo qual nós havíamos nos enfiado, né? E por isso, o sangue do Redentor, que fez com que pouco a pouco se tornasse o preço necessário para que pudéssemos alcançar a libertação. E assim, o Senhor mesmo é quem programa, digamos, a sua coroação. E a gente associa muitas vezes a coroação de espinhos. Sim, a coroação de espinhos, mas cada gota de sangue que brota em sua cabeça é como se fossem estas gemas preciosas, né? Uma pedra preciosa da qual nós somos considerados dignos, não por nossa dignidade, por nossos méritos, mas pelo amor de nosso Senhor. Como nós escutávamos no finzinho deste trecho do Evangelho que ouvimos hoje, Ele tomou as nossas dores e carregou as nossas enfermidades. Lembrando ainda lá o profeta Isaías, o servo sofredor. E nós somos convidados, portanto, a reverenciar este Deus que vem ao nosso encontro e que é Rei, mas que é Rei de uma outra forma,
de uma forma não como nós compreendemos, de uma forma não que, do modo como compreendemos, segundo a fama, segundo o poder humano ou coisa do tipo, mas de modo infinitamente superior, né? Não colocando sobre sua cabeça algo passageiro, de ouro, prata, gemas preciosas, né? Esmeraldas, cristais e coisa do tipo, mas o seu próprio sangue, que se torna, portanto, estas gemas, este metal, entre aspas, precioso, do qual nós podemos e somos verdadeiramente resgatados. Paga a nossa alforria, portanto, né, da nossa escravidão que vivíamos. Este trecho do Evangelho, que é continuação do que escutamos no dia de ontem, nos recorda também esta realidade. Jesus pagou o preço por todos, não só por aqueles que foram confiados ou que confiavam necessariamente, que estavam à espera do Messias. Até porque, se fossem esses, nós talvez não estaríamos aqui, né? O Senhor fez para todos, para que todos fossem alcançados por sua misericórdia, todos fossem alcançados, pagos a sua alforria com o preço do seu sangue. E este preço, que para nós, né, na linguagem hebraica, não há o superlativo. Então, quando nós podemos e precisamos falar que Ele é santíssimo, então a gente repete 3 vezes a palavra santo. Por isso que nós cantamos, né? A uma só voz: Santo, 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 Senhor Deus do Universo. A mesma coisa para dizer que Ele é precioso, precioso, precioso. Aí nós conseguimos dizer que Ele é preciosíssimo, que não há outra coisa, né, maior, com valor maior nesta terra, que tocou esta terra, que não o sangue de nosso Senhor Jesus Cristo, o sangue redentor, daquele que se tornou resgatador da humanidade. E é por isso que somos convidados a meditar durante todo este mês esta realidade. Além, é claro, de sermos convidados, né, a meditar os 7 momentos que o sangue do Senhor é derramado. Primeiro momento, a circuncisão de Jesus, e que nós somos convidados a rezarmos em reparação aos nossos pecados da infância, da nossa adolescência. Também no momento da flagelação de nosso Senhor Jesus, aliás, é o suor de sangue, né? O segundo momento que Jesus verte o sangue precioso, o seu suor de sangue, que nós somos convidados a rezar em reparação aos nossos pecados de coração, de pensamento. O terceiro momento, a flagelação do Senhor, que nós devemos rezar em reparação aos nossos pecados contra a castidade. E o quarto momento, a coroação de nosso Senhor Jesus Cristo, e aí sim, em reparação aos nossos pecados de pensamento. E cada uma destas áreas, cada um desses momentos que o Senhor verte sangue, e este sangue precioso é derramado, cai ao chão, nós somos convidados, portanto, a meditar a nossa vivência, como temos observado, como temos reparado, como temos extirpado o pecado das nossas vidas, sabendo que o Senhor nos alcança a salvação. E neste trecho que nós ouvimos, portanto, Jesus entra em Cafarnaum, a cidade que era dele já, né, que ele tinha deixado Nazaré e tinha passado a viver em Cafarnaum, mais ou menos, né, nesse período de tempo. Então Jesus entra em Cafarnaum depois de ter descido da montanha, de ter curado aquele homem leproso, e um oficial romano se aproxima dele. Olha, se ele curou aquele leproso, então ele tem autoridade, ele tem poder de curar também o meu funcionário, o meu empregado. E ele pede então a Jesus, né? Senhor, o meu empregado está de cama lá em casa, sofrendo terrivelmente com uma paralisia. Então imaginemos, né? Talvez uma paralisia que foi acometida por um acidente, ou uma situação de fato, né, que não sabemos bem. Às vezes hoje nós conhecemos muitas doenças que podem levar a essa situação. Não sabemos qual a razão que levou este homem a esta paralisia, a esta doença,
a esta situação terrível. Mas Jesus prontamente responde: vou curá-lo. Como eu dizia ontem na celebração pela manhã, nós temos que tomar muito cuidado ao dizer, quando alguém está cometido por uma doença, Deus quis assim. Muito cuidado nós precisamos ter, né? Porque não é vontade de Deus que a gente seja acometido de doenças, até porque as doenças são resposta, né, em relação ao pecado. Não havia doenças, não havia morte, não havia sofrimento antes do pecado. Tudo isso é consequência do pecado, né? Então não é vontade de Deus que a gente esteja doente, mas há sim permissão de Deus na doença, nas dificuldades, sejam elas financeiras, materiais, físicas, psíquicas. Há uma permissão da parte de Deus, se daí Ele sabe que poderá tirar algum bem, né? Então, sabendo desta realidade, o Senhor permite esta paralisia, por exemplo, a este homem, sabendo que ele daí poderia ser resgatado. Imagina que um oficial romano, que tinha por fé, por religião, o paganismo, que adorava muitos deuses e coisas assim, iria se aproximar de Jesus em que momento? Não iria em nenhum momento se aproximar de Jesus, muito menos ir ao encontro do outro. Imagina, ele se compadece do funcionário. Talvez outros que não têm, né, compaixão nenhuma, coisa assim, vai embora o funcionário, não quero saber de nada, coisa do tipo, né? Agora já, naquela época não tinha INSS, essas coisas, minha gente. Ele poderia simplesmente jogar este homem ao léu e ele que se dane. Mas não, ele sente compaixão. E desta compaixão faz com que ele busque também resposta numa outra religião que não a sua, num outro Deus que não o seu. E fez com que ele renunciasse todas estas situações, toda esta realidade, para que encontrasse a resposta em Jesus Cristo, no Deus único e verdadeiro. E então, quando Jesus responde prontamente, vou curá-lo, o oficial naquele mesmo instante se reconhece indigno. Senhor, eu não sou digno de que entres em minha morada, mas eu sei que se disser uma palavra, tudo estará resolvido, tudo estará, acontecerá verdadeiramente. E então, naquele mesmo instante, o Senhor fica admirado a partir de ter escutado esta realidade e diz aos que seguiam, e não aquele homem: em verdade vos digo, nunca encontrei em Israel alguém que tivesse tanta fé. E minha gente, Jesus faz dois elogios em relação à fé de pessoas que não eram e não estavam esperando o Messias. Para este homem, oficial de justiça romano, pagão, e também aquela mulher cananeia, que ficava insistindo para que Jesus curasse a sua filha. E de tanto insistir, Jesus diz: olha, para de insistir, primeiro tem que atender aos filhos de Israel, não fica bem dar o pão aos cachorrinhos. E Jesus nesse instante até parece ser um pouco grosseiro com aquela mulher, e ela diz: é verdade, Senhor, mas até os cachorrinhos comem as migalhas que caem ao chão. E Jesus então também mais uma vez elogia a fé daquela mulher, a persistência, a insistência. E ele mesmo nos relembra depois, né, ensinando a partir deste exemplo daquela mulher, daquela senhora, dizendo: olha, vocês precisam também aprender a insistir, também precisam aprender a persistir. Quando chegares a uma necessidade, batei e vos será aberto. Então devemos insistir, né? A gente diz, às vezes alguma pessoa diz: padre, fiquei com vergonha, a gente está tanto tempo já sem se confessar, ou coisa do tipo. Ora, eu não vou adivinhar se você precisa se confessar. Batei e a porta vos será aberta. Talvez não naquele instante, que por conta de tantas tarefas, mas em algum instante será aberta a porta, precisa ser batida. Talvez naquele instante alguém não estava dentro de casa, não vai ser aberta a porta, mas eu preciso bater para saber disto. Eu preciso chamar a pessoa, eu preciso clamar, eu preciso gritar ao Senhor, para que Ele observe, para que Ele olhe, para que Ele responda àquela minha necessidade naquele instante. Como foi o caso, né, deste homem que se aproxima pedindo em favor do seu empregado. E Jesus então cura aquele homem naquele momento, e ele volta, né? Vai e seja feito como tu creste.
e naquela mesma hora o empregado ficou curado. Então o soldado, né, o oficial romano volta para casa e certamente encontra, né, o seu empregado caminhando, né, ali dentro da sua casa. Acontece que também neste dia, logo na mesma passagem, Jesus entra na casa de Pedro, né, o nosso primeiro Papa, e viu a sogra dele deitada e com febre. Percebam que a cura acontece, que Jesus realiza nas pessoas, não se dá de modo parcial, ela se dá sempre de modo completo, de modo integral. É uma cura perfeita e completa. Por quê? A febre, ela não é uma doença, mas a resposta de uma doença. Exemplo, eu estou com garganta inflamada, então eu começo a ter febre, né? Então ela é um sintoma de alguma enfermidade que a gente está tendo, né? E aqui Jesus vê a sogra de Pedro deitada e com febre. Nós não sabemos qual era a enfermidade que estava acometendo aquela mulher. Acontece que ela tinha um sintoma grave, né, em relação à febre. Ela estava com alguma enfermidade muito grave. Então Jesus tocou-lhe a mão e a febre a deixou. Percebam que o empregado, ele não precisou tocar, ele não precisou nem estar perto, ele não precisou nem ver o empregado. Então não há uma necessidade de Jesus tocar, mas Ele quer fazer isso, porque Ele quer mostrar para mim e para você que nós precisamos desejar o toque de Jesus, né? Nós precisamos permitir que o Senhor, com seu precioso sangue, pague as nossas faltas, não pelos nossos méritos, mas por sua compaixão. Não por por aquilo que nós somos, mas porque é aquilo que Ele quer que nós sejamos, né? Se nós somos e desejamos ser hoje filhos de Deus, isso se deve à compaixão de nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso o Senhor então toca e a febre a deixou. Não só a febre deixa, mas ela, portanto, é curada da enfermidade por completo. Se a febre deixa, é porque a inflamação, a situação de enfermidade daquela mulher, ela também acaba. E não só a gente sabe disso, porque logo na sequência ela se levanta e pôs-se a servir. Então imagina que, por exemplo, ela estava com uma enfermidade que deixou prostrada, que ainda por cima deu febre, uma febre muito alta, e que além da febre passar, ela foi curada daquela enfermidade que fez com que ela ficasse disposta, né, a se levantar e já se colocar a servir. Gente, quando a gente está se recuperando, as coisas acontecem de modo gradativo, né? Se eu estou deitado, prostrado numa cama por conta de uma enfermidade, mesmo que a febre, por exemplo, corte com um remédio, eu vou continuar prostrado, eu vou continuar ali deitado, né? E vou ficar por um longo período, às vezes eu vou indo aos pouquinhos, né? E ela no mesmo instante se levanta e começa a servi-los. Isso quer nos recordar, quer nos mostrar que Jesus curou a sogra de Pedro de modo completo, né? De modo integral. Não só faz com que cortasse a febre, mas curasse a inflamação, curasse toda a enfermidade daquela mulher. Também em nós, o Senhor quer resgatar, né, em nós a vivência daquilo que perdemos com Adão e com Eva. E como que podemos, portanto, ser resgatados nesta realidade? Devemos recordar que Jesus, que o Senhor, né, vinha ao encontro dos nossos primeiros pais para caminhar com eles todos os dias, uma amizade perfeita. O Senhor quer resgatar, portanto, esta amizade perfeita, esta intimidade perfeita conosco. Mas para isso é necessário que a gente alcance e permita ser libertos, resgatados por este sangue precioso. A igreja usa em muitos vitrais a realidade do pelicano, né? O pelicano, que é uma ave que, quando ela não encontra alimentos para os seus filhotes, ela começa a arrancar pedaços de si mesma para dar de alimento para os seus filhotes. E o Senhor, que por compaixão, porque percebe que não há uma outra forma de nos resgatar naquele instante, quer arrancar de si, né, partes de si mesmo para nos darem alimento. Por isso que São Paulo nos recorda, é para a liberdade que Cristo nos libertou. E isso tem que ser de modo completo, gente.
Não podemos ser libertos, resgatados pelo Senhor com este preço tão grande que é o seu sangue e simplesmente vivermos debaixo da escravidão do pecado. Ele já nos libertou, é verdade, mas às vezes nós nos colocamos debaixo desta escravidão, nós que nos colocamos debaixo das ciladas, das situações que o diabo vai nos oprimindo pouco a pouco, que a carne começa a se tornar maior do que nós mesmos. Por isso precisamos aprender a domar, a saber renunciar, tudo isso porque entendemos que o Senhor nos liberta para a liberdade e não nos liberta para vivermos ainda como escravos, não nos liberta para vivermos ainda debaixo das situações da opressão diabólica. Que consigamos verdadeiramente estar com corações dispostos a não vivermos mais arrastando correntes da escravidão, mas consigamos verdadeiramente, não só com correntes arrebentadas, de onde nós estávamos presos, mas também abandoná-las para trás, realmente deixá-las de lado, para que consigamos viver na liberdade dos filhos de Deus, na liberdade daquele que convida a vivenciarmos as realidades do céu, que nossos corações possam verdadeiramente ser elevados ao alto. Perceba que qualquer situação faz com que a gente viva aprisionados. Um passarinho que ele tem uma corrente presa, uma gaiola, coisa do tipo, ele não se incentiva a voar. Mas também se colocar uma linhazinha presa, ele também não vai se animar a voar. Em nós acontece a mesma coisa, a mesma coisa. Ainda que seja um pecado gravíssimo que esteja nos aprisionando, nós não conseguimos fazer com que nossos corações sejam elevados ao alto. Mas também muitas situações pequenas, linhazinhas que vão nos aprisionando, vão nos deixando pesarosos, não nos permitindo que a gente consiga alçar altos voos, que consigamos aprender a renunciar a todas estas realidades e vivermos na liberdade dos filhos de Deus.